Saudações vascaínos aí, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Bem, logo no primeiro jogo já aconteceu uma pequena histeria da torcida em relação aos jogadores da base. E aparentemente a base não presta, segundo alguns torcedores. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa visão de alguns torcedores e dar minha opinião sobre o que pode ser feito ou não em relação à situação da base. Então, ritual padrão de sempre, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês ajuda demais. Comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos que vamos. Pois teve a estreia do Vasco contra o Bangu e houve houve críticas a dois jogadores que foram extremamente fortes. Gabriel Peck e Lucas Santos. Tanto no meu Twitter quanto no vídeo que eu fiz do pós-jogo, muitos torcedores falaram que os jogadores são horríveis, que eles não prestam. Alguns torcedores já falaram para vender, para emprestar, para dar de graça, que não serve, não vai dar, não tem como, os jogadores são ruins, tem que contratar, tem que trazer outro. Beleza, vamos lá. Algumas coisas eu realmente não consigo entender em relação a discurso. Não que eu ache que isso não pode ser certo. Talvez esses jogadores de fato não sejam bons, talvez Gabriel Peck não seja bom, talvez Lucas Santos não seja bom. Mas até essa definição acontecer, até ter de fato eles terem jogos o suficiente para provar isso, e não vai ser com um jogo do início da temporada que vai ter como cravar isso, não vai ter como você dar uma opinião assertiva sobre esses jogadores ou sobre qualquer outros, entendeu? Foi um jogo, foi um único jogo para você definir que esses jogadores são horríveis. Ah, mas o Lucas Santos nunca fez nada desde que subiu para o profissional. O Lucas Santos teve pouquíssimos minutos pelo Vasco, a real é essa. Ele jogou bem pouco aqui e foi para a Rússia. O Vanderlei e o Luxemburgo não usavam muito jogador, o Valentim também não usava muito jogador. Fez uma boa base, subiu, mas não teve um bom desempenho, foi emprestado, voltou agora e agora está tendo oportunidades reais com a Abel. O Gabriel Peck, nas vezes que jogou no ano passado, teve algumas partidas que ele foi ok, teve algumas partidas que ele foi ruim. Ele nunca fez uma ótima partida, uma excelente partida onde ele fez chover. Ele teve partidas que ele foi regular e ruim. Beleza. E agora os dois estão tendo chance de fato se provar, de ter bastante minutos em campo, de poder mostrar ali seu futebol. E aí me cabe o discurso que muitos usaram antes do estadual. Qual era o discurso? Tem que usar o estadual para a base, usa o estadual para testar os garotos, usa o estadual para ver como é que esses jogadores vão sair. Beleza, é isso que está sendo feito. Aí os caras jogam um jogo e você não quer mais e quer contratar alguém. Não dá para fazer os dois, cara. Ou você usa o estadual para testar os garotos, ou você contrata alguém já pronto. Os dois não dá. Entendeu? E a impressão que dá é que todo mundo espera que o jogador que suba da base estoure que nem um Thales Magno no primeiro jogo. O próprio Thales Magno teve algumas críticas nesse jogo. Falaram que ele era fominha, que ele se escava demais, que ele tentava o drible e tal. E era a característica que ele estava usando no ano passado. A característica principal do Thales é a individualidade, é o drible. E nem sempre ele vai acertar. Entendeu? E já foi reclamado isso. Logo no primeiro jogo dele. E os outros jogadores, não só o Lucas Santos, como o Gabriel Peck, você tirou aí Thiago Reis... o Bruno Gomes recebeu crítica e o Bruno Gomes para mim foi um dos melhores da partida, mas recebeu crítica, o que é normal, não entendo errado, é normal criticar qualquer jogador, sendo da base ou não. Eu sou totalmente contra protecionismo em excesso a jogador da base. Ah não, tem que passar a mão na cabeça, o jogador tá novo, tá começando. Não, a partir do momento que colocou o uniforme profissional, entrou em campo, eu avalio ele da mesma forma que eu avalio os outros jogadores. Eu geralmente dou desconto em algumas coisas pontuais, que eu levo em conta a falta de experiência em algumas coisas. Só isso. No geral, avalio como os outros jogadores. Então, levando isso em conta, essa situação que estão colocando que não presta base, que não dá, ou então pior, tiram o Gabriel Peck e o Lucas Santos e passam para outro. Tipo, o Gabriel Peck não serve.
tem que trazer o Caio Lopes, tem que trazer o Juninho, tem que trazer enfim, vão trocando de garotos da base, vão trocando um pelo outro, até um explodir que nem o Thales Magno. E não será todo jogador que vai acontecer isso. Na verdade, serão pouquíssimos. Poucos jogadores vão estourar assim de primeira, como aconteceu com o Thales Magno, como aconteceu com o Felipe Coutinho, como aconteceu com o Douglas Luiz. Poucos jogadores vão subir e jogar muito bem. Alguns deles vão demorar um pouco e às vezes bastante para conseguir ter um rendimento bom, entendeu? E isso é perfeitamente normal. São jogadores que de fato estão ainda se formando no profissional. Eles tiveram um processo na base que foi iniciado para que eles tivessem um futebol profissional para poder ser utilizado. Eles subiram para o profissional, eles já têm lá a sua base. E agora eles vão testar isso e aprender mais e conseguir melhorar o seu desempenho dentro do futebol profissional. Eles não vão subir prontos, entendeu? Não vão se destacar de primeira. Então, isso que está sendo colocado, para mim, é absurdo, cara. Não tem como. E existe ainda alguns argumentos que utilizam, que também acho que fogem muito da realidade. Ah, não, então quantos jogos você vai esperar? Ah, eu tô cansado dessa balela que tem que esperar 6, 7, 8, 9, 10 jogos para você ver se o jogador tá... Tá, beleza, ok, não tem que esperar 6, 7, 8, 9, 10, mas um jogo já é o suficiente para você definir que o jogador é terrível. Cara, isso é muito raro, é muito difícil com um único jogo você definir isso. Tem como, eu não discordo, tem como com um único jogo você perceber que aquele jogador não presta. Pode ter sido o caso do Lucas Santos, pode ter sido o caso do Gabriel Peck. Acredito que exista coisa assim, em um único jogo você conseguir definir isso. Mas no geral não. No geral tem jogos que você não consegue... tem jogadores que você não consegue definir bem a qualidade dele, onde ele se ambienta melhor em campo, qual é a melhor situação dele em um único jogo. Desculpa, mas é pouco. Viu? Além dessa situação, né, também você usa assim como exemplo jogadores que a torcida cresce muito o olho de início e logo depois perde o interesse ou o jogador demonstra não ser isso tudo. Exemplo, Caio Monteiro. Caio Monteiro quando subiu, nossa, o Caio Monteiro era tratado como um gênio, novo gênio da bola. Subiu, o Caio Monteiro era canelinha de vidro, jogou algumas vezes, não foi bem. Paulo Vitor. Paulo Vitor era tido como craque da base, ia subir, ia estourar, ia fazer, ia chover. Subiu e não jogou bem. Acabou não correspondendo às expectativas, acabou sendo emprestado. E detalhe, eu não estou falando que isso é culpa da torcida, não, porque vaiou o moleque, não. É normal acontecer esse tipo de coisa. O que eu tô falando, o meu ponto aqui é o excesso de expectativa em cima de jogadores que podem ou não ser bons. Esses jogadores podem fazer uma base muito boa, subir e não ser tão bons assim. Aconteceu com o Andrei. O Andrei era tido como um excelente segundo homem de meio de campo, seria um volante moderno que... Não é. O Andrei, ele pode ser até útil para alguns jogos. E se ele melhorar alguns pontos, ele vai de fato ser um jogador muito útil. O Andrei ele tem visão de jogo, tem um bom chute de longa distância, tem um bom passe que quebra aquelas linhas, aquele passe entre os marcadores, consegue colocar os centroavantes assim bem mais próximos do gol, mas o Andrei é desatento. O Andrei é muito desatento no jogo, e principalmente para a função dele, é ruim ser desatento. E vários jogadores serão assim. Entendeu? Então, o meu problema não é nem se você acredita ou não na base, ou se você acha que o Vasco tem que se reforçar ou não, ou se você acha que esses jogadores são ruins ou não. O problema é que você tem que definir qual é o discurso que você quer para o Vasco. Se você acredita que a base é a solução, se você acredita que esses jogadores da base podem render para o Vasco tecnicamente e financeiramente, não dá para você questionar em um único jogo que esses jogadores darão errado. Ou você acredita que esses jogadores têm futuro, que podem render futuramente para o Vasco, e nisso você vai ter que esperar isso acontecer. Não será todo jogador que será gênio. Os jogadores vão subir e vão demorar para poder maturar seu futebol. Ou você não acredita nisso e espera que o Vasco contrate jogadores prontos. Os dois não dá para você fazer, então você define. Você acredita que a base é a solução?
vai ter que aguardar para esses jogadores estarem prontos. Quantos jogos? 2, 5, 10? Não sei. Vai demorar. Se você não acredita, então esquece o discurso e passe para o discurso de contratação. Contratar jogador pronto. A realidade é essa. Em base seria isso, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Qual é a sua opinião em relação à base e qual a sua solução para tal? Você acha que a base é a solução? E se você acha, você vai esperar esses jogadores acertarem? Se você não acha, você acha que o Vasco deve abrir os cofres, deve contratar? Qual é a sua abordagem para isso? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.